Os gráficos fictícios dos exercícios abaixo apresentam erros de leitura. Observe-os com cautela antes de responder as perguntas. Pessoal, nós temos três perguntas. A primeira, de acordo com o gráfico a seguir, qual ano a inflação foi a menor, referente ao gráfico de linhas. De acordo com o gráfico abaixo, qual candidato obteve o menor número de votos? Essa pergunta é referente ao gráfico de colunas, né, ou gráfico de barras verticais. E no item 3, qual a fonte do gráfico referente ao gráfico de pizza? Analisando caso a caso, turma, pegando a primeira atividade, nos fala o seguinte: de acordo com o gráfico a seguir, qual ano a inflação foi menor? Então, se você pegar o gráfico e analisar apenas essa linha e olhar e projetar esse ponto mínimo do gráfico no eixo vertical, porque essa é a ideia, se você tem uma linha que representa os dados, você vai imaginar que o menor, né, a menor taxa de inflação aconteceu aonde o gráfico está mais baixo, que é no ano de 2003. Isso é o que muitas pessoas fariam caso desconsiderássemos os rótulos e as demais informações no gráfico. Por isso que a atividade chama atenção para esses erros de leitura, porque um conjunto de dados, quando ele é transformado em um gráfico, o objetivo é que você resuma aquele conjunto de dados através de uma ferramenta visual, né? De uma, digamos assim, um recurso visual que possa sintetizar de uma maneira mais dinâmica. Nesse caso, ele não obedeceu às devidas escalas, não obedeceu às devidas, digamos assim, as referências, né, no eixo vertical, até que no eixo horizontal pode ter refletido exatamente, mas no eixo vertical não. Então isso faz com que você não tenha uma impressão correta dos dados. Se você pegasse esses dados e plotasse um gráfico de uma maneira correta, ele ficaria mais ou menos assim. Porque aqui nós temos os rótulos, que são esses números que simbolizam o percentual referente a cada ano. Então, no 2001 foi 8%, 2002 5%, 2003 9%. Aqui, aonde era 9%, estava mais baixo do que o 8%. Então, não faria muito sentido, beleza? Olhando esse gráfico, já dá para ver que 2006 foi o ano no qual o percentual foi mais baixo. Então, a partir daí, analisando rapidamente o primeiro gráfico, é possível se enganar e acabar respondendo que o ano seria 2003 devido ao comportamento da linha. No entanto, ao representarmos o gráfico com uma escala correta, observamos que os anos com menor inflação, que o ano com menor inflação foi 2006, beleza? Já na segunda atividade, pessoal, nos fala que de acordo com o gráfico, nos pergunta, de acordo com o gráfico abaixo, qual candidato obteve o menor número de votos? Então, se você tem um gráfico com o objetivo de resumir uma determinada quantidade de votos, não, de dados, você observa ele e quando ele te pergunta quem teve a menor quantidade, você vai olhar para a menor barra. Isso é automático, porque essa é a função de um gráfico. No entanto, se ele estiver fora de escala, igual é o caso desse aqui, a menor quantidade vai referir a 10.000, e 10.000 não é o menor valor dentre todos os que foram apontados. Por isso que nós precisamos registrar, né, construir esse gráfico de uma maneira correta e coerente. Aí vocês poderiam verificar que o menor candidato, né, digamos assim, o candidato com a menor quantidade de votos seria o candidato E, porque olha o tamanho da barra, e aí o gráfico faria, né, a sua função de fato, que é gerar um recurso visual no qual você pode sintetizar um determinado conjunto de dados. Aqui ele meio que é, fez com que você interpretasse de uma maneira errada ou equivocada. Mesmo que alguns consigam ver os rótulos e que a quantidade estava diferente, essa não é a ideia do gráfico, ele tem que vir com a escala correta. Então, com base nesse novo gráfico que nós plotamos e nesse antigo que estava errado, o candidato com menor quantidade de votos foi o candidato E. Porém, ao visualizarmos o primeiro gráfico, sem que façamos a leitura dos dados, poderá nos levar a um erro de leitura, no qual o candidato F seria aparentemente o menos votado. Beleza? Já no item E, nos pergunta qual a fonte do gráfico abaixo. A fonte aqui é o próprio autor. No caso, pessoal, a fonte ela tem uma grande importância na questão da credibilidade dos dados. Então, quando um gráfico não tem fonte,
ele não vai ter uma credibilidade, até mesmo quando ele tem uma fonte que não é comprovada, essa fonte, que não tem lá escrito de onde esses dados foram tirados, de qual site, né, que essa informação foi gerada. Isso faz com que ele perca credibilidade, porque você pode apontar qualquer tipo de informação e disponibilizar isso em uma rede hoje em dia que tem um alcance muito alto e gerar assim um fake news, uma informação falsa. Por isso que a fonte é de extrema importância, beleza? Um abraço e até a próxima.